Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Então, a Ariane aqui no Instagram já deu o feedback dela, disse sim, já vai baixar as aulas, tá certo? Então, essa segunda parte diz a vida em Cristo. Não é a vida de Cristo, certo? É a vida em Cristo, mergulhada em Cristo. Ou seja, vai falar da parte, é a moral, a doutrina moral, a teologia moral. Vocês que estão no catecismo estão vendo essa imagem aqui, não é? Do catecismo, essa imagem, que no verso, literalmente, né? No verso tem parte central do sarcófago de Júnior Basso, encontrado sob o altar da Confissão da Basílica de São Pedro, em Roma, e com data do ano 359. Veja que maravilha, que acervo antiguíssimo. Quem foi o primeiro, não é, personagem bíblico a ser enterrado no sarcófago? Vimos hoje no final do livro do Gênesis. Quem foi? Não é? Foi José. José foi enterrado em um dos sarcófagos do Egito. Tá certo? Veja como as doutrinas e as aulas se complementam. Vamos lá. Essa imagem representa o quê? Essa imagem. Nós terminávamos na primeira parte com o juízo final, não é? Com a vinda gloriosa de Cristo, que vai julgar o universo e toda a história. Vejam, o Cristo glorioso, representado jovem, sinal de divindade. O vigor, viu, na tradição bíblica e da igreja, a juventude expressa no seu vigor a divindade. Se os jovens soubessem e se convencessem disso. Não é à toa que o diabo investe pesadamente nessa fase, porque ele sabe. Nós não sabemos. Pobres mortais não sabemos, mas o diabo sabe o que é um jovem com toda a sua energia, com todo o seu vigor, o que ele pode fazer quando se coloca nas mãos do Senhor. Vamos lá? Está sentado no trono celeste com os pés sobre o Deus pagão do céu. Urano, esse Deus pagão chamado Urano, está ladeado pelos apóstolos Pedro e Paulo, que recebe de Cristo, para o qual estão voltados dois rolos, quer dizer, a nova lei. Assim como Moisés recebera a antiga lei de Deus sobre o monte Sinai, agora os apóstolos, representados por esses dois chefes, recebem de Cristo, Filho de Deus, Senhor do céu e da terra, a nova lei, não mais escritas em tábuas de pedra, mas gravadas pelo Espírito Santo, atenção, no coração dos que creem. Cristo dá a força de viver segundo a vida nova.
o número é 1697. Vem cumprir em nós o que ele mesmo prescreveu para o nosso bem. Número 2074. Vejam. Então, essa terceira parte começa a partir do número 1691 e vai até o final, não é? Com o número 2557. É o que compreende, viu? É um livro, e um livro bastante grosso, não é? Que vai das páginas 463 à página 654, tá bem? As páginas. Vamos para a introdução da nossa terceira parte, a vida em Cristo. Não é a vida de Cristo, é a vida em Cristo. Número 1691. Cristão, reconhece a tua dignidade. Esta era a expressão dos padres da igreja. Sobretudo os padres apostólicos, apologetas, que olhava para os cristãos e dizia: cristão, não é? Reconhece a tua dignidade, o nome que tu traz, ou seja, de Cristo, de cristão. Sobretudo, não é? São João Crisóstomo, por participarem agora da natureza divina, não te degeneres, retornando à decadência de tua vida passada. Lembra-te da cabeça a que pertences e do corpo de que és membro. Lembra-te de que fostes arrancado do poder das trevas e transferido para a luz e o reino de Deus. Que maravilha aqui, não é? Lembrar que és de Cristo e o corpo que és da igreja. Olha aqui, vejam. Quem diz isso é Leão Magno, no Sermão 21. Ele diz isso. Avante, 1692. O símbolo da fé, que já vimos, professou a grandeza dos dons de Deus ao homem na obra de sua criação, e mais ainda pela redenção e santificação. O que a fé confessa, os sacramentos comunicam, pelos sacramentos que os fizeram renascer. Os cristãos se tornaram filhos de Deus. 1 João 3:1. Atenção aqui, não é? Está falando da primeira parte e está falando da segunda parte. O que a fé professa, a segunda parte do catecismo, que são os sacramentos, que é a vida de Cristo, realiza. Vai entrar agora na segunda parte. Participantes da natureza divina, diz a segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 4. Reconhecendo na fé sua nova dignidade, os cristãos não são chamados a levar, a partir de então, uma vida digna do Evangelho de Cristo. Vejam, e já entra aqui a questão, de fato, da terceira parte. Pelos sacramentos, pela oração, recebe a graça de Cristo e os dons de seu Espírito, que os tornam capazes disso. Ou seja, essa segunda parte é o agir. É o agir. Certo? Número 1693. Jesus Cristo sempre fez o que era do agrado do Pai. Sempre viveu em perfeita comunhão com Ele. Também os discípulos são convidados a viver sob o olhar do Pai, que vê o que está oculto. Mateus capítulo
6, versículo 6, para se tornarem perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Mateus 5, capítulo 5, versículo 48. O número 1694 diz: incorporados em Cristo pelo batismo. E é muito interessante como, não é, o Catecismo da Igreja Católica, que é a suma e o resumo do Concílio Vaticano II, tem uma coerência, não é? E de fato, cronologicamente, essa ordem está perfeita. Veja, profissão de fé, o credo, não é? A vida de Cristo e os 10 mandamentos com as virtudes, a vida em Cristo. Em Cristo. Somos incorporados em Cristo pelo batismo. Os cristãos estão mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus, participando assim da vida do ressuscitado. Seguindo a Cristo em união com Ele, podem procurar tornar-se imitadores de Deus, como filhos amados, e andar no amor, conformando seus pensamentos, palavras e ações aos sentimentos de Cristo Jesus, seguindo seus exemplos. Que maravilha, não é? Todo o contexto está configurado fundamentalmente nas Sagradas Escrituras. Por exemplo, João, capítulo 13, versículo de 12 a 16. Encontramos, né, parece que essa plataforma ou esta base. 1695. Justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de Deus, como diz Paulo, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 11, santificados, chamados a ser santos pela obediência dos sacramentos, vejam, aliás, dos mandamentos, pelas virtudes teologais, fé, esperança e caridade, pelas virtudes humanas, cardeais, né? e pelos votos, pobreza, castidade e obediência. Vamos avante. Os cristãos se tornaram templos do Espírito Santo, como Paulo diz na carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Esse Espírito do Filho os ensina a orar ao Pai, e tendo se tornado vida deles, os faz agir para carregarem em si os frutos do Espírito pela caridade operante, curando as feridas do pecado. O Espírito Santo nos renova pela transformação espiritual de nossa mente. Ele nos ilumina e fortifica para vivermos como filhos da luz. Efésios capítulo 5, versículo 8. Na bondade, veja, justiça e verdade em todas as coisas. Por isso que essa terceira parte fala da moral cristã. Não é? E a moral cristã, ela se desdobra, sobretudo no seu núcleo do Pentateuco. Veja, os 10 mandamentos. 1696. O caminho de Cristo conduz à vida. Eu vim para que todos tenham vida e tenham em plenitude e abundância. O caminho contrário leva à perdição. Ponho diante de ti a vida e a morte. Se escolheres a vida, terás a vida. Se escolheres a morte, terás a morte. Deus já fala no Antigo Testamento. A parábola evangélica dos 2 caminhos, o caminho largo e o caminho estreito, está sempre presente na catequese da igreja. Significa a importância das decisões morais para a nossa salvação. Há 2 caminhos, um da vida e outro da morte, mas entre os 2 há grande diferença. Há uma grande diferença. A direita e a esquerda, o cordeiro e cabritos. 1697.
297. Atenção para este número, não é? Que este número ele se desdobra aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 subtemas ou pontos. Vamos ver. Importa na catequese revelar com toda clareza a alegria e as exigências do caminho de Cristo. A catequese da vida nova, veja, Romanos 6,14, em Cristo será. A catequese da vida nova. Primeiro, uma catequese do Espírito Santo, mestre interior da vida segundo Cristo, doce hóspede e amigo que inspira, conduz, retifica e fortifica esta vida. Segundo, uma catequese da graça, pois é pela graça que somos salvos. E é pela graça que nossas obras podem produzir frutos para a vida eterna. Terceiro, uma catequese das bem-aventuranças, pois o caminho de Cristo se resume às bem-aventuranças, único caminho para a felicidade eterna, a qual o coração do homem aspira. Quarto, uma catequese do pecado e do perdão, pois sem reconhecer-se pecador, o homem não pode conhecer a verdade sobre si mesmo, condição do reto agir, e sem a oferta do perdão não poderia suportar essa verdade. 5. Uma catequese das virtudes humanas que faz abraçar a beleza e a atração das retas disposições em vista do bem. 6. Uma catequese das virtudes cristãs, da fé, esperança e caridade, que se inspira com prodigalidade do exemplo dos santos. 7. Uma catequese do duplo mandamento da caridade desenvolvido no Decálogo, os 10 mandamentos. 8. Uma catequese eclesial, pois é nos múltiplos intercâmbios dos bens espirituais, na comunhão dos santos, que a vida cristã pode crescer, desenvolver-se e comunicar-se. É aqui, não é? Que esse é o programa que vamos ver nessa terceira parte. Essas 8 catequeses, vejam, 1698. A referência primeira e última dessa catequese será sempre Jesus Cristo. Jesus Cristo é o núcleo. É o alfa e o ômega. Veja, é o princípio e o fim, o começo e o término. Começaremos de Cristo para finalizar em Cristo. Saímos de Cristo para chegar em Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Contemplando-no, ou contemplando na fé, os fiéis podem esperar que Cristo realize neles suas promessas e, amando-o com o amor com que ele os amou, façam as obras que correspondem à sua dignidade. E atenção, não é? Aqui São João Eudes diz: peço que considerei que Jesus Cristo, nosso Senhor, é vossa verdadeira cabeça e que vós sois um de seus membros. Ele é para vós o que a cabeça é para os membros. Tudo o que é dele é vosso. Seu espírito, coração, corpo, alma e todas as suas faculdades. E deveis fazer uso disso como coisa vossa para servir, louvar, amar e glorificar a Deus. Vós sois em relação a ele o que os membros são em relação à cabeça. Assim, ele deseja ardentemente fazer uso de tudo que está em vós, para o serviço e a glória de seu Pai, como coisa sua. Vejam, e termina dizendo, como Paulo: para mim, viver é Cristo.
Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Vejam, terminada a introdução dessa terceira parte, a vida em Cristo, vamos para a primeira sessão, que tem como tema a vocação do homem, a vida no Espírito. Vejam, a vocação do homem, a vida no Espírito. É o número 1699. A vida no Espírito realiza a vocação do homem. Este é o primeiro capítulo que vamos ver. A vida no Espírito realiza a vocação do homem. Constitui-se de caridade divina e de solidariedade humana. É o segundo capítulo desta sessão. E o terceiro capítulo é concedida de graça como uma salvação. Que Deus é Deus que concede, não é? Vamos para o primeiro capítulo. E nesse primeiro capítulo temos, não é? Dois artigos, 3 artigos, 4 artigos, 5 artigos, 6 artigos, 7 artigos. Vamos avante, só para ser didático, 8 artigos. Tem 8 artigos para entrarmos, não é? No segundo capítulo. E assim vamos só nessa primeira sessão, tá certo? Primeiro capítulo, a introdução do primeiro capítulo, a dignidade da pessoa humana. Lembrando que essa terceira parte é a teologia moral. Isso vai nos ajudar a entender a doutrina social da igreja, que é também a doutrina moral da Santa Igreja. Nessa introdução vamos ver, não é, os 8 artigos. É o número 1700. A dignidade da palavra humana se fundamenta em sua criação à imagem e semelhança de Deus. Este é o primeiro artigo. Realiza-se em sua vocação a bem-aventurança divina. Segundo artigo, cabe ao ser humano a livre iniciativa de sua realização. Terceiro artigo, por seus atos deliberados. O quarto artigo, a pessoa humana se conforma ou não ao bem prometido por Deus, atestado por sua consciência moral. Quinto artigo, as pessoas humanas se edificam e crescem interiormente, fase de toda a sua vida sensível, espiritual, material de crescimento. Sexto artigo, com a ajuda da graça, crescem na virtude. O artigo 7, e evitam o pecado, e se o tiverem cometido, voltam como filho pródigo para a misericórdia de nosso Pai dos céus. O oitavo artigo, chegam assim à perfeição da caridade. Vejam, perfeição da caridade. Ainda temos tempos, aliás, temos tempo, temos 15 minutos, vamos lá. Primeiro artigo, a partir do número 1701, tem, como vimos, a vocação do homem, o homem que é a imagem de Deus. Vamos ver? É um pensamento da teologia moral, viu? O homem como imagem de Deus. Novo Adão. Na mesma revelação do mistério do Pai e de seu amor, Cristo manifesta plenamente o homem ao próprio homem e lhe descobre a sua altíssima vocação. Vejam, está na Gaudium et Spes, número 22, inciso 2, que tem essa mesma expressão. Atenção.
Em Cristo, imagem de Deus invisível, como diz São Paulo na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Foi o homem criado à imagem e semelhança do Criador. Em Cristo, Redentor e Salvador, a imagem divina, deformada no homem pelo primeiro pecado, foi restaurada em sua beleza original e enobrecida pela graça de Deus. Gaudium et Spes, número 22, inciso 1. A imagem divina está presente em cada pessoa, resplandece na comunhão das pessoas, a semelhança da unidade das pessoas divinas entre si. Vamos ver mais profundamente no capítulo 2. Este é o número 1702. No 1703, dotada de alma espiritual imortal, a pessoa humana é a única criatura na terra que Deus quis por si mesma. Veja só, o ser humano, você, é a única criatura na terra que Deus quis por si mesmo, por si mesma. Não é por aquilo que você tem capacidade, habilidade, eficácia em fazer. Não é pelos seus, vejam, status. Não é pelos seus bens. Não. É por você mesmo. Ah, se nós nos amássemos como Deus nos ama, por nós mesmos, o mundo seria tão diferente. Não seria tão ambicioso, egoísta, não é? Malicioso. Veja, amar a pessoa por ela mesma, não por aquilo que ela tem para dar ou é capaz de retribuir. Não. O muito obrigado já deveria ser a paga plena, não é? A gratidão, não no sentido de ficar devendo. Como 1704, vejam, a pessoa humana participa da luz e da força do Espírito Divino. Pela razão, é capaz de compreender a ordem das coisas estabelecida pelo Criador. Por sua vontade, ela é capaz de ir por si ao encontro de seu verdadeiro bem, encontra sua perfeição na busca e no amor da verdade e do dom. Vejam. Diante disso eu me pergunto, o que é uma pessoa moral? O que é ter moral? Veja, a moral não depende do reconhecimento do outro. Talvez o que você aprendeu, o que é moral, né, você se frustre agora. Porque o mundo, a sociedade, diz que o outro tem moral quando o outro tem, veja, influência sobre, tem a autoridade e poder. Esse poder é do ser sobre outra pessoa, do ter. Não, isso não é moral. Moral é quando você é justo. Moral é quando você é verdadeiro. Veja, moral é quando você ama. Olha aqui, 3 palavras que hoje nós perdemos de vista: a justiça, verdade e amor. Isso constitui a moral cristã. Em tudo agir na justiça, em tudo agir na verdade, em tudo agir no amor. 1705, em virtude de sua alma e de seus poderes espirituais, de inteligência e vontade, o homem é dotado de liberdade, sinal eminente da imagem de Deus. Veja só, qual é a imagem de Deus? Quando o homem
Vejam, quando o homem ele age pela inteligência e pela vontade, então ele é livre. Ele age também pela liberdade. E essa liberdade em tudo, fazer a vontade de Deus. 1706. Por essa razão, o homem conhece a voz de Deus que o insta a fazer o bem e a evitar o mal. Cada qual é obrigado a seguir esta lei que ressoa na consciência e se cumpre no amor a Deus e ao próximo. O exercício da vida moral atesta a dignidade da pessoa. O exercício, veja, da vida moral atesta a dignidade da pessoa. 1707. Instigado pelo maligno, desde o início da história, o homem abusou da própria liberdade. Ou seja, o que é abusar da própria liberdade? Que também nós não entendemos. Abusar da própria liberdade é ser injusto, é ser mentiroso. Veja, é agir pelas correntes dos vícios, sem ter liberdade. Isso é terrível, não é? Sucumbindo à tentação e praticou o mal. Ou seja, sucumbiu à tentação e praticou o mal. Conserva o desejo do bem, mas sua natureza traz a ferida do pecado original. Tornou-se inclinado ao mal e sujeito ao erro. Já nascemos assim, filhos da queda, inclinado ao mal e sujeito ao erro. Vejamos aqui o que diz justamente, não é, a Gaudium et Spes. Vejam, o homem está dividido em si mesmo. Por esta razão, toda a sua vida, individual e coletiva, apresenta-se como uma luta dramática entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. É a nossa vida, não é? Dual. Pululamos nesses extremos. 1708. Por sua paixão, Cristo livrou-nos de Satanás e do pecado. A remissão, né? Ele nos mereceu a vida nova no Espírito Santo. Sua graça restaura o que o pecado deteriorou em nós. Vamos avante? Quem crer em Cristo torna-se filho de Deus. Quem me vê, vê o Pai. Quem vem a mim é porque o Pai permite. E quem está em mim está no Pai. Esta adoção filial o transforma, propiciando-lhe seguir o exemplo de Cristo. Ela torna-o capaz de agir corretamente e de praticar o bem. Em união com seu Salvador, o discípulo alcança a perfeição da caridade, a santidade, amadurecida na graça, a vida moral desabrocha em vida eterna na glória do Senhor. Mateus capítulo 25. Estava com fome e me deste de comer. Estava com sede e me deste de beber. Veja, eu estava preso e foste me visitar. Eu era estrangeiro e me acolheste. Eu estava nu e me vestistes. Vejam, essa é a prática que também nos leva para os céus. Avante. O resumo, 1710. Cristo manifesta plenamente o homem ao próprio homem e lhe descobre sua altíssima vocação. Né? Gaudium et Spes, número 22. 1711. Dotada de alma espiritual, inteligência e vontade, a pessoa humana, desde sua concepção, é ordenada para Deus e destinada à bem-aventurança na terra. Busca sua perfeição na própria
e no amor da verdade e do bem. Vejam, no sentido da própria vida, à procura do amor, da verdade e do bem. 1712, a verdadeira liberdade é no homem, atenção, sinal eminente da imagem de Deus. Vejam. 1713, o homem é obrigado a seguir a lei moral que o chama a fazer o bem e a evitar o mal. Esta lei ressoa em sua consciência o tempo todo. Ouvir a voz da consciência, porque a lei de Deus já foi escrita no nosso coração. 1714, o homem ferido em sua natureza pelo pecado original está sujeito ao erro, inclinado ao mal no exercício de sua liberdade. Maravilha, né? 1715, quem crê em Cristo tem a vida nova no Espírito Santo. Atenção, quem crê em Cristo tem a vida nova no Espírito Santo. A vida moral, desenvolvida e amadurecida na graça, deve completar-se na glória dos céus. É a plenitude de todos os tempos. Amém? Paramos por aqui.